convidamos aqui no Bastidores CNN a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann. Presidente, muito obrigado pela presença aqui no nosso jornal. Inicialmente, eu gostaria de perguntar a avaliação da senhora sobre esse inquérito longo de mais de 800 páginas e que você falasse um pouquinho mais, presidente, a respeito daquele requerimento para arquivar de vez o projeto de lei da anistia. Bem, bom dia, Uribe, bom dia, Tainá, prazer estar aqui com vocês. Realmente é estarrecedor o que nós estamos vendo, né? Uma gravidade muito grande. A arquitetação desse plano de golpe e a tentativa de matar o presidente eleito da República, matar o presidente Lula. Aliás, era o presidente Lula, o Geraldo Alckmin e também o ministro Alexandre de Moraes. Eles tinham arquitetado, e o relatório é um relatório muito minucioso e contundente, né? Porque está claro ali que o Bolsonaro planejou, né? Isso foi para execução, tinha domínio do plano. Então, é muito grave. Quer dizer, o presidente da República, que estava no comando do país, organizou isso tudo, né? Junto com seus assessores, com militares, enfim, e outras pessoas que participaram desse processo. Isso tem que ser punido. Nós não podemos admitir que isso não tenha uma responsabilização e uma punição. Por isso que nós não temos que nem discutir, né, nem instalar essa comissão especial do PL da anistia. Porque a anistia, num caso como esse, é para passar o pano e para não deixar que os responsáveis sejam punidos. A única forma de nós pacificarmos o país, porque eu vi o Flávio Bolsonaro falando em pacificação, e aí teria que ter a anistia, a única forma é que essas pessoas que arquitetaram esse plano e quiseram assassinar o presidente da República sejam punidos. Tem que ser pedagógico nesse sentido, porque se não acontecer isso, essa gente vai voltar a articular de novo um plano de golpe no país. Eu queria puxar desse ponto, presidente, primeiro voltar alguns dias atrás, entender como que vocês da cúpula, né, do entorno ali mais próximos do presidente Lula receberam a informação de um plano não só de golpe de Estado, que a gente já sabia estava encaminhado, mas de execução do presidente da República. A senhora chegou a conversar com o presidente Lula. Nós vimos manifestações até bem-humoradas do presidente em relação ao envenenamento, publicamente falando sobre o assunto. E mais, a senhora teme ainda pela segurança do presidente Lula diante dessas revelações? Eu conversei rapidamente com o presidente, ele de fato fez uma colocação mais bem-humorada, mas é óbvio que ele tem preocupação com isso, né? Não só com ele mesmo, com a vida dele, mas das pessoas que estão no governo, das pessoas que ajudam ele a fazer o governo. E preocupação também com essa desestabilização que querem levar ao país, né? Plano de golpe, ataque à democracia, porque eles não pararam, né? Eles continuam fazendo essas articulações, continuam subindo o tom e fazendo ações e estimulando ações que são violentas. Esse caso, por exemplo, agora de novembro, do homem que explodiu, né? Explodiu bombas na Praça dos Três Poderes, se matou. Essas pessoas fazem parte de comunidades que são comunidades violentas que incentivam ações como essas. E são comunidades que foram incentivadas e tiveram ajuda para ser organizadas do bolsonarismo e do próprio Bolsonaro. As falas do Bolsonaro, a forma como ele agia, né, do seu entorno também, estimulando violência, ódio, fake news, criou essa situação no país. E essa violência veio crescendo. Então, a gente teme, sim, que outros casos como desse homem que se explodiu na Praça dos Três Poderes volte a acontecer. As pessoas dizem, é sozinho, é isolado. Não é isolado. Ele pode ter tido uma ação como um lobo solitário, mas para ter essa ação ele recebeu estímulos. Ele participou de discussão, de debates com pessoas que veem a violência e que veem esse tipo de atitude como uma atitude para fazer a disputa política, para eliminar, mas nem a disputa política, né? Para eliminar adversários, para eliminar o que eles chamam de inimigos. Então, a gente teme que isso possa acontecer mais no país
E por isso que a gente está dizendo muito, de forma muito firme, que não pode ter anistia. Não pode ter anistia. Não tem que entrar nesse papo, a anistia vai pacificar o país. A única forma de a gente pacificar e defender a democracia é essas pessoas serem punidas com rigor, para que isso não volte a acontecer. Presidente, a gente voltou a ver aquele tal DNA golpista dentro das Forças Armadas. Vimos em 64, nos 7 golpes que o país já teve militares. E a gente voltou a ver uma ala do Exército comprometida com o golpismo. A senhora defende a retomada da discussão da PEC dos militares para limitar a participação dos militares na política brasileira? Defendo. Política não combina com armas. Quem está armado tem que cuidar da segurança e, no caso das Forças Armadas, do território nacional, dos nossos céus, dos nossos mares, da soberania do país, e não fazer política. Está errado isso. Quando a política se confunde com armas, dá nisso. Dá na ditadura que nós já tivemos e dá nessas tentativas de golpe, de achar que podem tudo pelo uso da força e da violência. E vamos lembrar aqui, Uribe, esse pessoal que é do entorno do Bolsonaro é ligado lá atrás aos porões da ditadura. O Heleno, o general Heleno, era ajudante de ordens do Silvio Frota. Silvio Frota foi aquele general que, quando estava para ser a abertura, transição da ditadura para a democracia, se rebelou contra os próprios militares. Foram eles que colocaram mais de 70 bombas aí no final da década de 70, início de 80 no Brasil. Bombas em bancas de jornal, bombas na OAB, no Rio Centro, fizeram terrorismo, político, terrorismo militar, para não deixar a abertura e a democracia acontecer no Brasil. É essa gente, de novo, que está no entorno do Bolsonaro e que conspirou. O Braga Neto, aquele outro general da reserva, que era ministro interino do Bolsonaro. Então, ou seja, nós estamos lidando com gente muito perigosa. Por isso que eu volto a repetir, não pode ter anistia. A anistia aqui vai servir única e exclusivamente para dizer, podem fazer novamente. Assim como nós não fizemos, a punição rigorosa que tínhamos que ter feito com aqueles que foram os artífices do golpe militar, que torturaram, que mataram tanta gente. Então, cada vez que você dá um passo para dizer que vai apaziguar dando anistia, você está, na realidade, abrindo possibilidades para eles fazerem de novo, cometerem mais crimes e atentarem contra a democracia e contra a vida das pessoas. Querer matar um presidente eleito, envenenar, querer matar um ministro do Supremo. Ora, onde é que nós estamos? Isso não pode passar em branco, não. Tem que ser com muito rigor a punição. Presidente, então eu estou entendendo que o PT discorda da alternativa apresentada pelo presidente da Câmara de se criar uma comissão especial para discutir o PL da anistia. É isso? Qual é o acordo com o candidato que vocês apoiam, o sucessor de Lira, o deputado Hugo Mota? Então, nós sempre deixamos muito claro para o deputado Hugo Mota que nós não tínhamos acordo nesse item, que nós éramos contra o processo de anistia, isso foi retirado da CCJ, colocado numa comissão especial. Agora, a gravidade dos fatos posterior a essa ação, do presidente da Câmara é muito grande. Então, nós não temos mais condições de continuar com esse debate na casa. Seria muito ruim para o parlamento brasileiro continuar com o debate sobre a anistia. Por isso, nós entramos com um requerimento para que se arquive esse projeto e deixe que a justiça, através das investigações policiais e através do processo que já corre no Supremo Tribunal Federal, encaminhe a punição desses fatos, faça a apuração e encaminhe a punição. Então, esse é uma posição muito clara do PT e que nós tivemos desde lá atrás sendo contra a anistia. Então, poderíamos até disputar na comissão especial para derrotar o projeto. Agora, pela gravidade dos fatos, acho que não pode sequer continuar essa discussão. Nós estamos falando de tentativa de homicídio contra o presidente eleito, contra um membro do Supremo Tribunal Federal. E eles praticamente confessam isso. Quando o Flávio Bolsonaro diz que pensar em matar não é crime, o próprio Bolsonaro repete isso também, ou diz que matar um membro do Supremo Tribunal Federal não impede que o Supremo possa funcionar, portanto, não seria um atentado ao Estado Democrático de Direito. Eles estão confessando que conspiraram, que planejaram, que organizaram e que queriam chegar a essa finalidade.
Eles, na realidade, não concretizaram esse golpe porque tem muita covardia. O Bolsonaro é um covarde, é um medroso, não teve coragem de ir até o final. Essa é a minha avaliação. Aí resolveu ir embora para ver de fora a tentativa de golpe do 8 de janeiro, para não se envolver e também não ser preso. E perderam. E eles iam perder se fizesse o golpe. Mas eles tentaram, ou seja, essa gente está aí conspirando. Se nós não tivermos medidas duras, volto a repetir, vai ser como dizer, façam de novo, estão autorizados a fazer. A gente não pode concordar com isso. Presidente, eu vou chamar o Pedro Venceslau, nosso analista de política, para fazer uma pergunta. Boa tarde, deputada. Eu conversei recentemente com o deputado Washington Quaquá, que é vice-presidente do PT, foi eleito agora prefeito em Maricá. Ele defendeu a anistia para os incautos em nome da pacificação nacional. Defendeu que fossem punidos os organizadores, os financiadores, o líder, eventualmente, se for o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas que se fizesse uma anistia para aqueles que estavam ali no chão de fábrica da invasão. Como é que a senhora avalia essa posição do vice-presidente do seu partido? É uma posição isolada do Quaquá e pessoal, não reflete a posição do partido. Ele tem o direito de externar as posições dele por ele mesmo, não pelo partido. E eu não defendo essa posição, acho que os incautos também têm que pagar, não sei se tinha incautos ali. Ninguém vai para uma praça, como foram no 8 de janeiro, vendo a depredação, participando do processo e dizer que são incautos. As pessoas sabem o que é violência, as pessoas sabem o que é depredação, as pessoas sabem o que é baderna. Então, não tem incauto. E tem que punir também, para não ter outros incautos. Porque se não pune, você está dizendo o seguinte, pode ir lá fazer, dizer que você não sabia de nada e agora está tudo bem. Daí nós vamos ter quantas outras pessoas participando desses processos. Então, acho que todos têm que ser punidos. Claro que cada um com a sua pena relativa à gravidade do crime que praticou, mas tem que ter punição. Luísa Martins. Oi, presidente, boa tarde, muito obrigada pela entrevista. Presidente, eu queria jogar um pouquinho para frente, né? A gente sabe que Bolsonaro, ele está inelegível, pode sofrer novas inelegibilidades aí, a depender de como esse processo vai se desenrolar no Supremo Tribunal Federal, mas o bolsonarismo e a sua base de apoio e outras pessoas do seu entorno e da sua família estão aí aptos ainda a disputar eleições e ainda insistem, vamos colocar assim, nessas mesmas técnicas, né, de disseminação de notícias falsas e tudo mais. Eu queria saber como isso impacta, eventualmente, o cenário de 2026, visto que Bolsonaro pode não disputar, mas vai haver um sucessor que pode se utilizar desses mesmos métodos. Pois é, isso nos preocupa muito e são métodos muito disseminados pelas redes sociais. Por isso que a gente tem defendido que haja a regulamentação do uso das redes sociais. Nós não podemos permitir isso, né? Hoje as redes sociais atuam, deixam atuar de maneira livre, elas ganham dinheiro, inclusive, com os engajamentos e com a participação nesses vídeos e nesses posts que disseminam o ódio. O algoritmo favorece isso. E nós não podemos permitir que isso continue. Então, não adianta só nós disputarmos nas redes sociais com as nossas propostas políticas, se essas redes sociais, que não são baseadas pela ética, mas pelo lucro, acabam favorecendo esse tipo de discurso, para engajamento e também para ser remunerada. Então, por isso que a gente defende muito que se retome a discussão da regulamentação das redes sociais. Eu acho que esse é o grande projeto que nós temos que discutir a partir do início do ano que vem, da nova legislatura. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos continuar tendo problemas. Eles vão disputar na política, mas vão incentivar a violência. E aí é aquilo que eu falei, começa a criar essas comunidades de ódio, começa a criar as comunidades de violência, incentivar as pessoas a ter atitudes individuais, mas que sejam violentas, a matar outras pessoas. Então isso é muito grave, eu acho que o Congresso Nacional tem uma responsabilidade imensa. Eu vi até pela imprensa hoje que o Judiciário vai retomar a discussão do Marco Civil da internet, que também acho bom, se o Congresso não faz, alguém tem que fazer. Aí o Congresso não pode reclamar que tem matérias sendo legisladas ou sendo decididas pelo Judiciário. Então, nós vamos fazer um esforço muito grande para que esse tema da regulamentação das redes volte à pauta no Congresso. Agradeço muito a entrevista. Nós conversamos com a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann. Presidente, muito obrigado. Espaço sempre aberto aqui para a senhora no Bastidores CNN. Obrigada, Uribe. Obrigada a todos vocês, também aos telespectadores da CNN.